e isso é notório, estamos vivendo em um tempo que precisamos separar urgente pregadores do evangelho de animadores de culto. E isso é uma coisa que tem que ser separada urgentemente, porque tem pessoas se esmerando em animar o culto, trazer animação, mas a palavra, ela não precisa de artifício humano. A palavra, ela vem para mudar, ela vem para resolver. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Tito era um moço que acompanhava Paulo nas viagens missionárias. O fato é que no livro de Atos dos Apóstolos, nas finalizações de Atos dos Apóstolos, Paulo aluga uma casa para cumprir a custódia, porque ele estava preso sob a tutela do Império Romano. E nesta casa, Paulo passa 2 anos preso. É fato pensar que quando Paulo está incentivando a pregar o evangelho, quando Paulo está dizendo vão pregar o evangelho, ele não está em um iate, ele não está passeando em Bahamas, como alguns fajutos vão lá para Paris, dizendo que estão pregando o evangelho lá. Quando Paulo está pregando, mandando pregar o evangelho, ele está preso, está algemado, está em situações difíceis, mas mesmo assim ele diz, preguem o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E ele diz, a palavra de Deus, ela não está presa. E Tito, esse moço, ele acompanha Paulo. E Paulo agora vai iniciar uma viagem. Para fazer o quê? Para acompanhar a obra do Senhor. E Paulo vai passar por Éfeso. Em Éfeso, ele deixa Timóteo. Ele está em uma caminhada. Quando ele chega em Éfeso, ele diz, Timóteo, você vai ficar aqui. Timóteo, você vai ficar aqui, porque eu preciso que você cuide da igreja de Éfeso. Timóteo também era um moço, um jovem pastor. Não se engane, certo? Hoje é uma escola bíblica de obreiro, nós vamos caminhar um pouquinho mais devagar. Os irmãos já me viram pregando, sabe que eu fico da cor desse paletó, azul. Mas hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais devagar. Não se engane, não confunda idoneidade, certo, com tempo de idade. É muito diferente. Paulo, quando manda separar os obreiros, ele diz aqueles que sejam idôneos. A questão de idôneo aqui é alguém maduro espiritualmente. Não significa apenas ter cabelos brancos. Detalhe, não tirando os veteranos de forma alguma, porque nós temos que respeitar a história dos veteranos também, porque eles vieram bem antes, eles vieram lá atrás, certo? E não tinha nada disso daqui. Porém, tem gente que confunde. Tem gente que tem uma tenra idade, mas já tem uma experiência espiritual com Deus tão boa que já dá para usar em alguma coisa na obra. Mas Paulo disse o quê? Que o obreiro ele não pode ser neófito. Essa palavra neófito não é dada ao vinho, não tem nada a ver. Neófito é quem ainda não tem experiência. E isso é perigoso. Como, pastor? É simples, irmãos. Tem muita gente, essa questão de separar para o reino, talento, coleguismo, empatia, certo? Consagração para o ministério. Nunca queira consagrar alguém para o ministério para presentear. Consagração não é presente. Quer dar um presente a ele, vá lá na Casa Pio, compre uma sandália e dê. Mas não dê consagração ao ministério como presente para ninguém. Não dê.
Porque isso é um problema. Não, vou presentear ele porque ele é bom. E tem gente que faz o quê? Ah, fulano já prega, fulano já ora, fulano já está em tudo, já dá para ser obreiro, vou botar na frente de uma obra. Cuidado. Dirigir obra não é a mesma coisa que dirigir culto. Dirigir culto, até as crianças, se você botar, eles dirigem. Agora, dirigir uma obra é diferente. E tem gente porque já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo. Não, não funciona assim não. Tudo tem o tempo certo. E às vezes você mesmo se acha e diz assim, eu já estou pronto. Deixa que Deus diga quando você está pronto. E Deus vai usar alguém. Porque o obreiro mais ruim que se tem, o obreiro mais difícil que dá problema na igreja, é o que se oferece. Porque quando ele se oferece, ele quer recompensa. E recompensa só no céu. Deus deu duas coisas. Jesus disse assim, para que você não perca o quê? A coroa da... Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Então a coroa de quem é? É sua. Entendeu? Mas depois, mas antes Jesus diz o quê? Quem quiser vir após mim, tome o quê? Tome o quê? Quantas coisas são suas? Quantas? O problema, sabe o que é? É que estão querendo primeiro a coroa. E coroa só no céu. Aqui, ele disse assim, aqui Jesus não prometeu coisa boa não. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Coroa só no céu. Aqui é cruz, meu chapa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, às vezes, as pessoas... porque fulano já tem um talento incrível. Talento não significa unção. Tem que ter muito cuidado. Deus investe unção em alguém. E tem gente que vive vivendo pela prática. Tem gente que prega, faz isso, faz aquilo, mas não busca mais, porque já está acostumado na prática. Talento não é unção. A unção de Deus é que faz a diferença na vida de quem ministra. Bendito seja o nome do Senhor. E tanto Timóteo como Tito eram moços, mas eram idôneos. Era alguém que Paulo... E olha detalhe, irmão. Está sendo confiado por Paulo. Paulo chega em Éfeso e deixa Timóteo, fica aqui, cuidando. Aí ele prossegue a viagem dele. Ele continua. Depois de 2 anos que ele é solto, aí ele começa essa viagem em destino para levar o evangelho. Aí ele chega na Grécia. Quando ele chega na Grécia, numa ilha chamada Creta,